Bom, temos hoje a missa da sexta-feira das 4 têmporas de Pentecostes, que se sobrepõe à missa, à liturgia da festa de Santo Antônio. Mas, nesta feliz junção da devoção ao Espírito Santo, tão cara ao Padre Pascotto, e da devoção a Santo Antônio, que me é cara, nós teremos então justamente a oportunidade de contemplar como os dons do Espírito Santo se encontram na vida de Santo Antônio. Logo após a Santa Missa, imediatamente após a Santa Missa, nós teremos as bênçãos antonianas, a bênção da água para os enfermos, dos lírios e do pão de Santo Antônio. Spiritus Domini super me, propter quod unctit me evangelizare pauperibus misit me. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Caríssimos fiéis, estas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo proclamou na sinagoga de Nazaré ecoam hoje com particular ressonância nesta festa de Santo Antônio de Pádua, que a providência divina quis fazer coincidir com a sexta-feira das 4 têmporas de Pentecostes. Não é, evidentemente, uma mera coincidência litúrgica, mas uma oportunidade que a providência nos dá para tratarmos mais uma vez da obra de santificação do Espírito Santo. Pois, no nosso glorioso taumaturgo, nós vemos resplandecer com singular fulgor os mesmos dons do Espírito Santo que desceram sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo. São Tomás de Aquino nos ensina que os dons do Espírito Santo são certos hábitos que aperfeiçoam o homem para seguir bem o instinto do Espírito Santo. São hábitos, são disposições na alma do homem para que ele haja com docilidade às inspirações do Espírito Santo, para que ele possa agir de um modo divino. E São Boaventura, que inclusive foi contemporâneo de nosso santo, declarava que os 7 dons do Espírito Santo são os 7 degraus da escada de Jacó, pelos quais a alma ascende de virtude em virtude. Por esses dons do Espírito Santo, o homem age mais a partir de Deus do que a partir de si mesmo. Santo Antônio, que nossa Santa Romana Igreja venera como arca do testamento e também martelo dos hereges, foi verdadeiramente ungido pelo Divino Espírito Santo para uma missão extraordinária: combater o erro e proclamar a verdade numa época de trevas doutrinárias. Como testemunha seu contemporâneo, São Boaventura, ele foi chamado Arca do Testamento porque nele estavam guardadas as gemas da ciência divina. Seus apóstolos receberam línguas de fogo para converter o mundo pagão. Santo Antônio recebeu a eloquência celestial para confundir os hereges e reconverter uma cristandade corrompida pelo erro. Hoje, meus caros, ao contemplarmos este astro luminoso no firmamento da igreja, nós podemos considerar como ele foi inflamado da divina caridade e como em sua vida resplandeceram os 7 dons do Espírito Santo. E
isso segundo o ensinamento de São Tomás sobre os 7 dons que nós encontramos na Suma de Teologia. Nós veremos como esses dons, que são hábitos sobrenaturais, dados para aperfeiçoar as potências da alma, manifestaram-se de modo heróico no nosso glorioso pregador. O primeiro e o mais excelso dos dons é o dom da sabedoria, que, segundo São Tomás, é o conhecimento das causas altíssimas pelo modo da inclinação. Ora, meus caros, em Santo Antônio, esse dom manifestou-se de maneira verdadeiramente admirável. Quando ele era ainda um jovem cônego regular em Coimbra, ele já demonstrava uma sede insaciável das Sagradas Escrituras. Mas essa sua sede não era uma mera erudição ou curiosidade, era uma contemplação amorosa que já o elevava às alturas da união mística. Como dizia Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração até que repouse em ti. Os seus contemporâneos testemunhavam que, ao meditar sobre os mistérios divinos, o seu rosto se transfigurava como de Moisés no Monte Sinai. E aqui nós não temos um conhecimento frio, meramente intelectual, mas uma sabedoria quente da alma contemplativa que vive unida a Deus e tem um verdadeiro conhecimento experimental de Deus. Ela mais experimenta a Deus pela união mística do que o compreende. Nas suas pregações, essa sabedoria brilhava de tal modo que até os mais simples pescadores de Rimini compreendiam os mais sublimes mistérios. Como os peixes que correram para ouvi-lo quando os homens se fizeram surdos, a natureza inteira, toda a criação, parecia reconhecer nele a sabedoria primordial que ordena todas as criaturas ao seu fim último. E que contraste nós temos, então, meus caros, entre a sabedoria mundana dos pretensos mestres albigenses, toda feita de soberba e negação da verdade, e esta sabedoria celeste de nosso glorioso Santo Antônio, toda tecida de humildade e submissa à verdade. Aquela sabedoria mundana destrói e esta sabedoria divina edifica. A sabedoria humana dos hereges semeava dúvidas, a sabedoria de Santo Antônio planta certezas. Aquela conduzia as trevas, enquanto que esta humilde eleva até a luz. Em seguida, temos o dom do entendimento, que nos faz penetrar na essência íntima das verdades reveladas e que também resplandeceu em Santo Antônio de modo extraordinário. Enquanto os hereges cátaros se perdiam em interpretações fantasiosas das Escrituras, nosso santo possuía aquela luz sobrenatural que descortinava os sentidos mais profundos da palavra divina. Conta-se que em Paris, diante dos mais doutos teólogos, ele expôs com tal clareza e profundidade os mistérios da encarnação e da Eucaristia, que até os grandes mestres de seu tempo ficaram admirados. E aqui não se tratava de uma sutileza intelectual vazia, mas uma penetração real e viva dos mistérios divinos. Ele explicava aquilo que ele conhecia na própria intimidade da sua alma.
E aqui nós podemos recordar as palavras que o próprio São Francisco de Assis lhe dirigiu. Agrada-me que ensines teologia aos irmãos, contanto que sobre tal estudo não extingas o espírito de oração e devoção. E isso admirou a todos. Afinal, diante da soberba dos grandes teólogos do seu tempo, São Francisco receava que o estudo da teologia afastasse os seus frades franciscanos da caridade. Mas vendo essa profunda união da caridade e da verdade, da devoção e do estudo em Santo Antônio, ele permitiu que Santo Antônio se tornasse o mestre em filosofia e teologia de seus companheiros na ordem franciscana. Onde outros viam apenas letras mortas, Santo Antônio contemplava a verdade viva que estava por baixo, sob o véu das doutrinas teológicas. Esse dom manifestava-se especialmente quando ele refutava os erros dos hereges cátaros. Com que luz celestial ele desmascarava as suas contradições, como desvendava, sob as aparências de piedade, o veneno mortal do erro que corrompia as almas. Era o próprio Espírito Santo que falava por seus lábios, confundindo a malícia com a simplicidade, vencendo a astúcia com a candura divina. Em seguida, nós temos o dom da ciência, que nos ensina a julgar retamente as coisas criadas em ordem ao fim sobrenatural, e que teve também, em Santo Antônio, uma manifestação verdadeiramente prodigiosa. Ele possuía a ciência sobrenatural que lê nas criaturas como em um livro aberto as perfeições do Criador. Quando ele dirigiu as suas palavras aos peixes de Rimini, ele não se limitou a um simples milagre. Evidentemente que já era muita coisa verdadeiramente admirável que os peixes parassem para ouvi-lo. Mas ele pronunciou palavras de uma admirável ciência teológica, que ele disse aos peixes. Podemos citar um pequeno trecho. Vós, peixes do mar e dos rios, que obedeceis prontamente ao vosso Criador, melhor que os hereges, sede benditos. Contemplai como vossa beleza silenciosa proclama a glória daquele que vos criou. Vossas escamas brilham como estrelas, vossas nadadeiras se movem em perfeita harmonia. Vossa docilidade ensina aos homens rebeldes a obediência devida ao Altíssimo. Em vossa simplicidade de criaturas irracionais, sois mais sábios que os doutos orgulhosos que negam o seu Criador. Nessas palavras, meus caros, nós vemos como a ciência penetrava nos mistérios da criação. Não era uma mera observação natural, mas uma contemplação sobrenatural que descobria nas criaturas mais humildes os vestígios da Trindade Santíssima. A beleza dos peixes não era para ele um simples fenômeno estético, mas uma verdadeira teofania, uma manifestação das perfeições invisíveis de Deus. Sua ciência sobrenatural lia na ordem, na harmonia e na docilidade daqueles seres mudos uma eloquente lição sobre a sabedoria, a beleza e a providência divina, que deveria confundir a soberba irracional dos hereges. Enquanto na heresia, os hereges eram ainda mais irracionais do que os peixes, que agiam diferentemente deles em vista do seu fim último.
Recordemos, meus caros, como nas suas pregações ele usava as mais simples comparações tiradas da natureza para elevar as almas às mais altas contemplações. As abelhas, as flores, os peixes, os pássaros, tudo se tornava em seus lábios uma manifestação das perfeições divinas. E não era uma vã poesia sentimental, muito menos uma ecolatria ecologista, mas verdadeiramente ciência divina que penetrava a ordem estabelecida pelo Criador e nela descobria vestígios do Divino Espírito Santo. Quando ele pregava aos peixes de Rimini, justamente não era um mero prodígio, mas uma manifestação visível da ciência infusa que reconhecia em todas as criaturas a obediência devida ao Verbo eterno. Se os homens dotados de razão se recusavam a ouvir a verdade, as criaturas irracionais dariam testemunho da sabedoria divina, simplesmente agindo de acordo com o seu ser. Passemos agora, então, meus caros, aos dons que dirigem a nossa ação segundo a luz divina. O dom do conselho é aquela prudência infusa que nos faz discernir em cada circunstância particular qual é a vontade de Deus. Em Santo Antônio esse dom se manifestou de modo insigne no ministério da confissão e da direção espiritual. Multidões acorriam de toda parte para receber seus conselhos, desde os mais simples camponeses até os poderosos da terra. Com que penetração sobrenatural ele lia os corações, com que sabedoria aplicava os princípios eternos às situações mais complexas. Ele realizava perfeitamente o ideal traçado por São Tomás. Contemplata a alistradere, transmitir aos outros o que se contemplou. Ele sabia bem que, como ensina São Gregório Magno, a arte das artes é o governo das almas. Jamais foi um daqueles de quem se lamenta São João Crisóstomo, dizendo: nada há mais frio que um doutor que não se importa com as almas. Bem ao contrário, conforme a doutrina agostiniana, ele sabia que na própria doutrina as realidades movem mais que as palavras. E aqui podemos nos recordar da sua intervenção nos conflitos sangrentos entre as cidades italianas, onde os políticos só viam interesses partidários, ele discernia os desígnios da providência. Onde os juristas se perdiam em casuísticas intermináveis, ele encontrava a solução justa que pacificava os ânimos e restaurava a ordem cristã. Que diferença, então, meus caros, entre o conselho humano, sempre misturado de paixões e interesses, e este conselho divino, puro e forte como o diamante. O conselho humano vacila conforme as circunstâncias. O conselho divino permanece firme na verdade eterna. Aquele busca aquilo que é útil e passageiro. Este procura o bem definitivo das almas. Ele viveu justamente esse princípio que segue o direito. Salus alimarum lex suprema. Em tudo buscou, antes de tudo, a salvação das almas. Mas passemos ao dom da fortaleza, que confere à alma uma energia e resistência sobrenatural para enfrentar os maiores perigos na defesa da verdade. Santo Antônio foi verdadeiramente um herói da fortaleza católica, não com poder político, não com uma espada material, mas com as armas espirituais da palavra e do exemplo.
Podemos contemplar aqui a sua coragem ao enfrentar os hereges albigenses no sul da França. Sozinho contra multidões hostis, expunha-se a todos os perigos para arrancar as almas das garras do erro. Não o detinham ameaças, não o intimidavam violências. Como os mártires, ele preferia morrer a calar a verdade. E com efeito, ele buscou o martírio, quis se fazer mártir, mas não era o que a providência queria para ele. De fato, em Rimini, ele foi quase morto pelos hereges cátaros. Mas não era isso somente. A sua fortaleza manifestava-se também em sua vida ascética. As duras penitências próprias da sua ordem, os jejuns prolongados, as vigílias, as disciplinas, tudo ele se infligia com uma alegria sobrenatural, vendo nesses sofrimentos uma participação sua na paixão de Cristo. Seu corpo franzino escondia uma alma de titã verdadeiramente temperada no fogo do amor divino. E qual é aqui o contraste tão admirável entre a falsa fortaleza dos ímpios, toda feita de orgulho, de força de vontade e de teimosia, e esta verdadeira fortaleza dos santos, toda fundada na humildade e na confiança em Deus. A fortaleza dos ímpios é frágil como o vidro. Diante da primeira contrariedade, ela se destrói, e vem a frustração, e vem o desespero. A fortaleza dos santos, fundada na humildade, é sólida como a rocha. Enquanto a fortaleza dos ímpios desmorona na primeira provação, a fortaleza dos santos se fortalece ainda mais com as tribulações, porque os santos sabem que essa força não vem deles, mas de Deus. Passemos então ao dom da piedade, que inclina o nosso coração a um amor filial para com Deus, um amor filial para com Deus enquanto Ele é nosso Pai, e para com todas as criaturas como irmãos em Cristo. Em Santo Antônio, esse dom atingiu uma perfeição verdadeiramente angélica. A sua devoção ao menino Jesus tornou-se a sua marca. E não era um sentimentalismo piegas, um sentimentalismo açucarado, de forma alguma, mas estava fundado na adoração profunda ao Verbo encarnado. Quando o menino Deus lhe aparecia nos braços, era o coração do nosso santo doutor que se dilatava em um êxtase de amor filial. Ele via no divino infante não apenas a humanidade de Cristo, mas a misericórdia por excelência, o amor do Verbo eterno que se fez pequeno por nosso amor. E esta piedade se estendia a todos os necessitados. Para os pobres ele era pai, para os aflitos ele era consolador, para os pecadores médico misericordioso, e para os obstinados flagelo divino. Como São Francisco de Assis, ele via em cada criatura humana um irmão redimido pelo sangue de Cristo. Daí a sua caridade incansável, que não conhecia a distinção de pessoas, nem conhecia cansaço nas obras de misericórdia.
E finalmente, meus caros, nós temos o dom do temor de Deus. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que coroava todas as virtudes de Santo Antônio. Não era o temor servil do escravo, mas o temor filial do filho, que teme mais ofender o pai amado do que sofrer qualquer castigo. E esse temor manifestava-se em seu horror absoluto ao pecado, especialmente aqueles vícios que mais desonram a Deus, a heresia que atenta contra a verdade divina e a usura que perverte a ordem da caridade, tão difundidos naquele seu tempo. E com que veemência ele fustigava esses vícios, com que zelo ele combatia tudo quanto podia manchar a pureza da fé ou corromper a simplicidade dos costumes. Ele sabia muito bem que, como diz Santo Agostinho, errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Por isso ele defendia com tanto ardor aquilo que São Vicente de Lerran definia como a regra infalível da fé. Aquilo que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Era esse temor santo que o mantinha, inclusive, sempre vigilante sobre si mesmo. Apesar de suas virtudes heróicas, ele considerava-se sempre o menor dos pecadores. Apesar dos seus dons extraordinários, ele atribuía tudo à pura misericórdia divina. Como bem ensina São Bento, o primeiro grau da humildade é o temor de Deus. E aí está, meus caros, a verdadeira grandeza. Quanto mais alto se eleva um santo, tanto mais profundamente ele se humilha. E aí nós temos, meus caros, os 7 dons do Espírito Santo resplandecendo como 7 estrelas no firmamento da santidade antoniana. Que exemplo ele é para nós, que exemplo ele é para os nossos tempos de confusão doutrinária e tibieza espiritual. Hoje, quando os erros modernos, que são filhos legítimos das antigas heresias, novamente obscurecem a verdade católica, quando a falsa ciência pretende destronar a fé, quando a corrupção dos costumes envergonha aquilo que outrora foi a cristandade, quando os próprios pastores tantas vezes titubeiam na defesa da fé, hoje mais do que nunca nós precisamos da intercessão deste doutor evangélico, deste martelo dos hereges, dessa arca do testamento. Meus caros, peçamos a Santo Antônio, particularmente hoje, que ele interceda junto do Divino Espírito Santo, para que também em nós se manifestem, segundo o nosso estado de vida, segundo a nossa vocação, esses mesmos dons celestiais, que nós peçamos a sabedoria para conhecer e amar as coisas eternas acima das temporais, que nós peçamos o entendimento para penetrar nos mistérios da fé e resistir aos sofismas e seduções do erro, que nós peçamos a ciência para ordenar retamente todas as coisas ao nosso fim último, que nós peçamos o dom do conselho para discernir em cada momento a vontade divina, que nós peçamos a fortaleza para perseverar na verdade, apesar de todas as oposições, que nós peçamos a piedade para amar a Deus como Pai e para que nós possamos servir ao nosso próximo como um verdadeiro irmão, redimido pelo sangue de Cristo. Enfim, que nós peçamos o temor de Deus para que nós evitemos todo pecado e cresçamos sempre na santidade. Que nós estejamos dispostos a antes morrer que cometer um só pecado mortal. Como dizia Branca de Castilha a seu filho, São Luís. Que este grande santo, Santo Antônio, que soube unir a mais alta contemplação com a mais ardente ação apostólica, nos ensine a viver como verdadeiros filhos da luz nesses tempos de trevas. Peçamos a Ele com simplicidade,
confiança e grande devoção. Ó glorioso Santo Antônio, em quem resplandecem de modo tão sublime os dons do Espírito Santo, contemplamos hoje a vossa grandeza e nos humilhamos diante de tanta santidade. Vós que fostes doutor dos simples e martelo dos soberbos, luz dos ignorantes e terror dos hereges, intercedei por nós junto ao trono do Altíssimo. Alcançai-nos do Divino Paráclito aquela graça santificante para que nos transforme cada dia mais na imagem de Cristo, vosso e nosso Divino Mestre. Fazei que, crescendo de virtude em virtude, pela escada dos 7 dons do Espírito Santo, possamos um dia contemplar convosco na Pátria Celeste aquela verdade suprema que vós anunciastes com tanta eloquência na terra. Que vossa intercessão poderosa nos preserve dos erros do século, nos fortaleça nas tentações e nos conduza seguramente pelos caminhos da vida da graça até a glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.